meu nome é André, eu sou responsável pela parte de eventos da BERJ. A gente está fazendo essa série de lives desde o início aí da quarentena, então desde março a gente iniciou esse projeto, sempre com temas interessantes, temas importantes na nossa atual realidade. E hoje a gente vai falar de um tema muito, muito interessante, muito novo, que seria o tema de constelações sistêmicas, com a doutora Gabriela Asmar. Ela é advogada, mediadora e consteladora. Ela vem aplicando a metodologia das constelações em diversos processos decisórios, sobretudo em questões profissionais e organizacionais. E também ela é ouvidora da Petros. Eu vou deixar vocês, então, com a doutora Gabriela Asmar. Vou estar aqui o tempo inteiro, tá bom, doutora? Então, se a senhora precisar, é só chamar. Muito obrigada, André. Eu vou te pedir, enquanto logística, para a gente trabalhar da seguinte forma. As pessoas podem ir colocando, eu imagino que teremos muitas perguntas, porque o tema é super novo, super fora da caixinha, como eu digo. E é ótimo que façam perguntas, são todas muito bem-vindas. Então as pessoas podem ir fazendo as perguntas e você, por favor, pode ter perguntas parecidas, enfim, você vai agrupando para no final eu poder responder. E eu queria pedir para de tempos em tempos, como as pessoas vão entrando ao longo da conversa, e eu quero que seja uma conversa, tá? Então, havendo possibilidade, depois de eu falar um pouquinho, se algumas pessoas quiserem ligar a câmera e falar diretamente, eu acho ótimo. Mas de tempos em tempos você postar para o grupo que podem fazer perguntas pelo chat, na medida em que forem entrando pessoas que não estão escutando eu falar agora, tá? Com certeza. Então, nós temos um máximo de 2 horas, né? Mas como a gente estava conversando antes, na vida online, né? Além de estar todo mundo num dia de trabalho, mesmo que aqui seja trabalho também, né? Porque trabalho é toda ocupação útil. Para mim, as coisas se confundem muitas vezes entre trabalho e o prazer que eu tenho de falar sobre esse assunto e outros assuntos correlatos. Mas, enfim, a gente está numa segunda-feira, dia útil, e eu sei que quanto mais a gente se encanta com o assunto, e eu estou falando de mim, mais a gente perde a noção da hora. Mas para quem está assistindo, muitas vezes tem um compromisso durante o dia complicado, enfim. Eu vou tentar ser o mais sucinta possível para que todos possam acompanhar do início ao fim. A minha intenção é falar para vocês da base desse assunto, constelação familiar aplicada às organizações. Então eu vou falar um tempinho, depois eu gostaria de responder perguntas e fazer um exercício, uma vivência com vocês, mesmo estando cada um na sua casa, porque a constelação funciona da mesma maneira. E o que eu vou propor a vocês não é uma constelação, até poderia ser, se eventualmente alguém tiver um tema assim, mas o problema é que se a gente começa uma constelação, pode ser mais longa do que o tempo que a gente vai ter então, né? Então eu prefiro fazer uma vivência mais em vez de ser um tira-gosto, ser um bota-gosto, e é só um exercício sistêmico, e aí depois mais perguntas, tá? Então esse é o meu mapa mental, e todos podem, por favor, participar. Eu estou aqui para vocês, não é para mim. Então, mesmo que eu tenha planejado dessa forma, se o fluxo da conversa, se a demanda dos participantes for outra, eu não tenho nenhum problema de mudar tudo que eu pensei, desde que, obviamente, eu também respeite algo que os outros possam compreender. Lembrando que os participantes do YouTube também podem colocar suas perguntas via chat do próprio YouTube. Tá, e aí eu não vou ver mesmo, então... eu passo para a senhora. Tá. Ok. Então tá bom. Então vamos nós. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriela Asmar. Eu trabalho com mediação de conflitos. Eu sei que não é o tema de hoje, mas esse é um assunto pelo qual muita gente me conhece. Eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Fui uma das primeiras no Brasil a fazer e falar sobre isso. E eu sou advogada de formação, hoje eu sou ouvidora, já fui ouvidora em outras épocas da minha vida também.
E no mundo corporativo, além de diretora jurídica e ouvidora, eu também fui diretora de relações institucionais, de multinacionais, sempre em funções de se resolver conflitos. Entendendo que conflito é algo que muita gente já tentou resolver, e quando chega na mão de um especialista em resolução de conflito é porque normalmente as pessoas já perderam a esperança, mas o judiciário não é uma boa, não é promissor, né? Não é que é só o medo de perder no sentido do mérito da questão, mas também o custo de tempo, o custo de dinheiro, o custo de relações que isso tudo acarreta e que antecipadamente as empresas não têm intenção de enfrentar, se for possível não enfrentar, quando é inevitável que seja, mas muitas vezes se dar conta de que uma situação chegou no limite do que a empresa podia fazer sozinha e então buscar um especialista antes de ser necessário ir para a briga, né, normalmente é mais lucrativo por vários ângulos e vários tipos de recurso que a gente observa. Então, nessa trajetória de resolvedora de conflitos, né, falando assim no lato sensu, porque também a mediação é uma das ferramentas para se fazer isso, eu me deparei com a constelação familiar. Eu fui cliente de constelação durante muito tempo, como talvez vários de vocês tenham sido. Eu adoraria saber se temos algumas pessoas aqui já com essa experiência, mas eu não estou fazendo essa pergunta porque administrar as respostas vai ser complicado, até porque tem gente no YouTube também. Mas eu imagino que tenham alguns de vocês que tenham a experiência como cliente de constelação na pessoa física, mas que provavelmente, aí se houver respostas diferentes, certamente serão exceção, não possam imaginar isso sendo aplicado às organizações. É por isso que eu estou fazendo esse breve histórico aqui de como eu cheguei na constelação como profissional. Então, eu constelada já havia sido várias vezes para vários assuntos, normalmente para sintomas físicos, enxaquecas e coisas do gênero. Aliás, eu gosto de falar, quando eu estou dando uma palestra sobre isso, sobretudo, eu gosto de lembrar que a primeira constelação da minha vida, né, realmente a primeira experiência que eu tive com algo que eu sequer sabia o nome que tinha, foi para o pânico de falar em público. E foi quando eu comecei a viver de mediação de conflitos, no momento em que isso era praticamente desconhecido no Brasil. E a única coisa que eu, naquele momento, podia fazer para ganhar dinheiro com algo desconhecido era falar, né? Era fazer palestra e dar aula sobre mediação. E aí isso me custava pessoalmente muito. Nunca ninguém notou, nunca ninguém reclamou, mas eu chegava em casa absolutamente arrasada, depois de ter que enfrentar os leões imaginários, né? Quando eu me expunha a falar em público. E fiz a minha primeira constelação para esse assunto e foi um negócio impressionante, porque no dia seguinte eu ia dar uma aula de 4 horas na PUC do Rio. Eu já estava passando mal com uma semana de antecedência. E aquela coisa assim, você concorda, você aceita o convite, mas você fica rezando para ter uma tempestade, para acabar a luz do Rio, para ter uma greve de taxistas, qualquer coisa que de alguma forma vá te proteger daquela arena, né? E aí eu sempre enfrentei os meus medos, eu ia, mas nessa situação, né, falar 4 horas direto e tal, eu já estava meio apavorada. Fui fazer a constelação na véspera, porque já tinha marcado, isso não foi programado em relação a essa aula, enfim, só uma circunstância. E, para minha grande surpresa, no dia seguinte, eu fui fazer a constelação, achei que era meio bruxaria, porque eu virei para a consteladora, ela perguntou o que você veio resolver, né? O que você veio ver, e eu falei, eu quero resolver meu medo de falar em público, eu quero superar meu medo de falar em público. Ela botou uma representante para mim, vou usar aqui umas canetinhas para ilustrar, botou uma representante para a Gabriela e uma representante para o medo, né? Se olhando assim. E aí, essa pessoa que me representava, isso pessoa de verdade, né? Uma pessoa física que estava lá, que nunca tinha me visto na vida, enfim, começou a descrever
o que eu sentia no corpo naquelas circunstâncias, e essa pessoa daqui que representava o medo virou. Quando essa pessoa aqui começou a descrever o que eu sentia no corpo, eu falei, isso só pode ser bruxaria, telepatia, qualquer maluquice, porque realmente eu não falei isso nem para a própria consteladora. E aí, depois a coisa foi se desenrolando, ela foi me fazendo perguntas e foi acrescentando outros elementos nessa rede, digamos assim, por enquanto. Se eu fosse fazer 30 anos de terapia para falar sobre esse meu medo, eu teria passado 30 anos falando sobre meu pai, que era um brilhante orador, mas em termos profissionais, ele era um advogado de contencioso, de litígio. Eu o admirava muito, mas procurei ser a antítese, porque a briga não fazia sentido na minha cabeça. E tanto que eu comecei a minha vida profissional estudando engenharia, depois é que eu fui fazer direito. E quando eu fui fazer direito, fui buscar o lado da pacificação, da mediação. Então, se eu fosse passar um tempo analisando com as minhas ferramentas mentais e intelectuais, mesmo que com processos reflexivos, eu tenho certeza que seria muito tempo falando sobre ele. E ele não apareceu na minha constelação. A constelação foi totalmente sobre algo na família da minha mãe, que eu nunca poderia atinar que tivesse a ver com esse tipo de resposta comportamental minha. E quando eu via ali, né, porque nesse tipo de circunstância você se torna observador de si mesmo, então são pessoas que não te conhecem, começam a ocupar um espaço, né, o que a gente chama de campo, que é esse espaço que simplesmente é uma sala, e ocupando esse espaço, elas começam a ter percepções sensoriais no próprio corpo. E com essas percepções sensoriais, elas começam a trazer informações que fazem parte desse ambiente que é seu, que você está ali diante, olhando para ele, projetando, que é o que a constelação chama de campo. E com isso, a consteladora, o facilitador, começa a fazer mais perguntas e colocar os elementos certos até entender aonde está o que a constelação chama de emaranhamento. Emaranhamento, basicamente, é um nó. O que está no lugar errado, né? E, então, essa minha primeira experiência foi muito significativa, porque no dia seguinte, quando eu fui dar a bendita aula na PUC, foi uma das coisas mais agradáveis que eu fiz na minha vida, como até hoje é. Agora, por exemplo, eu estou falando para várias pessoas aqui sem sequer ver seus rostos. E para mim é um prazer poder falar daquilo que eu acredito. E nunca mais deixou de ser um prazer. No dia seguinte, quando eu fui dar essa aula na PUC, eu entrei sem o meu coração disparar, sem a minha boca secar, sem a minha coluna doer. E quando eu saí, eu achei assim, que coisa esquisita, tá faltando alguma coisa. Assim, eu fiquei me perguntando, o que foi tão diferente hoje, né? Eu já tinha dado muita aula. E aí que eu me dei conta, eu falei, caramba, passou completamente. Então eu conto esse exemplo porque ao mesmo tempo ele é muito didático, ele é muito ilustrativo, mas eu tenho que tomar o cuidado equivalente de dizer para vocês que nem toda constelação funciona dessa forma. Nem toda constelação tem um resultado imediato, muito pelo contrário. Muitas vezes a gente faz uma constelação, não entende patavina na hora, e tempos depois começam a cair as fichas. Porque cada caso é um caso, não existe uma regra geral. Muitas vezes, só o fato de você entender que alguma coisa que você vinha carregando, no caso do meu exemplo, o medo, não é seu, já é suficiente para você colocar no lugar certo. Para você, pelo menos, devolver e o dono que coloque em algum lugar. E outras vezes são camadas, são situações em que você precisa, são situações, não é que elas sejam recorrentes, é que elas vão se acumulando. Sabe quando a gente tem um ponto fraco e que tudo dói ali? Quando você machucou o dedo do pé e aí você, inadvertidamente, sempre que chuta uma mesa, chuta com aquele dedinho, né? Acontece muito isso na vida da gente. Os murros em ponta de faca que a gente dá são normalmente sempre no mesmo ponto da mão.
Então, isso eu estou falando para pessoa física, como estou falando para pessoa jurídica. Aliás, tudo que eu falo, e é por isso que eu queria fazer essa introdução, porque a constelação vem ao conhecimento, né? Enfim, vem chega ao nosso alcance através de um alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu há pouco tempo, em setembro do ano passado, vai fazer um ano agora. E ele era padre, filósofo, psicólogo e pedagogo. E quando ele criou essa metodologia, obviamente ele não partiu do zero, ele trouxe várias metodologias como biodança, psicodrama, enfim, várias outras sistemáticas que ele não apenas organizou de uma forma nova, mas ele acrescentou alguns elementos a essa metodologia e acrescentou uma teoria que embasa o que a gente pode fazer com isso, né? Como é que a gente coloca no lugar algo que estava fora do lugar. Então, Bert Hellinger criou isso que foi chamado de constelação familiar no Brasil. O nome é muito importante, porque quando a gente fala constelação, passa uma impressão de algo muito badauê, muito gnomos e fadas, né? Astrologia, mapa astral e tal. E não é nada disso. Muito pelo contrário, Bert Hellinger, como um bom alemão, era muito pé no chão, muito pragmático. E ele fazia questão, e isso eu digo porque eu acabei de mencionar que ele foi padre, ele fazia questão de nunca misturar o assunto constelação com qualquer assunto religioso. Então, ele usa muitos elementos e vocabulários e compreensões que advêm de uma assunção de que existe uma espiritualidade, de que existe um algo maior, que ele chamou de o grande espírito, mas ele não inclui isso como algo místico, né? Ele faz questão de não misticizar, se é que essa palavra existe, não, como é que eu vou dizer, não fazer disso algo que possa pertencer a apenas um grupo. Porque quando a gente fala em religião, a gente normalmente está falando de uma, o que exclui as demais. Então, quando ele fala em inteligência espiritual, ou ele chama de o grande espírito, que é esse algo maior que guia a tudo, a gente pode dar vários nomes, ou a gente pode dar nenhum nome, não tem a menor diferença. Na constelação, o que se mostra é o presente do cliente. Então, é o momento presente do cliente. Não existe passado e não existe futuro. Existe o que hoje impacta a situação que está sendo observada. Tudo o que vem do passado, obviamente, é relevante porque marcou o suficiente para permanecer no presente, e o que vai acontecer a partir dali, não temos bola de cristal, a constelação não é uma bola de cristal. O que ela mostra é o que no mundo empresarial eu costumo chamar de mapeamento sistêmico da situação observada. Ou seja, é um diagnóstico de o que está operando efeito sobre aquela situação que alguém já tentou resolver de N maneiras e ainda não conseguiu. É isso que deve ser olhado numa constelação. Seja no nível da pessoa física, um sintoma como uma enxaqueca, como um câncer, como uma síndrome do pânico, não importa o que for. Seja num nível relacional, eu tenho muita dificuldade de lidar com meu parceiro, com meu pai, com a minha mãe, com figura de autoridade, não importa o que seja. Seja em nível de resultado de carreira. Então, tem pessoas que vêm para uma constelação porque trabalham, nunca conseguem juntar dinheiro. Porque ganham dinheiro, mas não conseguem ter satisfação com aquilo que fazem. Enfim, tudo isso eu ainda estou falando na pessoa física. E como pessoa jurídica, e isso é que eu acho que eu posso agregar mais valor, porque ainda são poucos os profissionais de constelação que conhecem a empresa, e é por isso que eu comecei falando do meu background, da minha trajetória, que é, sobretudo, empresarial. Meu habitat natural são as empresas em lugares, né, em funções de resolver conflitos.
Então, são poucas, já existem pessoas no mundo fazendo isso, mas são poucas. E o que é incrível é que a gente que às vezes acredita que uma empresa funciona de uma maneira muito diferente de um indivíduo, e a gente descobre na constelação que a empresa tem alma, né, tem uma alma própria, que obviamente é uma alma coletiva e, portanto, ela é, ao mesmo tempo em que ela é composta pelas almas, né, por todos os sistemas de todos aqueles que estão ali criando o seu dia a dia, compondo a realidade dessa empresa, ela também influencia sobremaneira essas pessoas que passam dentro da empresa, dentro dessa teia de relacionamentos que é uma empresa, a maior parte dos seus dias e das suas vidas, e dedicam a ela grande parte da sua energia, e dela levam para casa o que há de bom e o que há de ruim, né? Trabalho é algo muito importante na nossa vida, pelo menos na vida da maioria das pessoas, na minha é fundamental. Eu não me reconheceria sem trabalhar. O que, né, a gente precisa entender também o que é trabalho, né? Eu já comecei aqui, para quem não estava desde o início, dizendo que, na minha visão, o trabalho é toda ocupação útil, e a gente pode ter muito trabalho dentro de casa. Aliás, agora, nesse momento de pandemia, a impressão que a gente tem é que esses mundos estão colidindo, né? Quem está em casa com filho em homeschool sabe o quanto está sendo difícil compatibilizar com o seu dia a dia profissional e cuidar das coisas da casa, porque essa dinâmica também mudou. E como é que isso não vai, por mais que nós queiramos, por mais que nós nos esforcemos, influenciar a nossa conduta, nosso resultado profissional. Então, esses mundos coexistem o tempo todo. O que a pandemia está fazendo é mostrar para a gente com mais clareza, com mais cores, o quanto essa interação é inevitável. Então, é muito interessante agora, nesses tempos de pandemia, a gente está dando uma live ou fazendo uma reunião super importante com o órgão regulador ou com o presidente da empresa ou o presidente do conselho, e a criança entra no quarto, isso já me aconteceu algumas vezes, pedindo para mamãe, você esqueceu de imprimir o meu dever e eu tenho a aula online agora, ou chorando porque não conseguiu fazer alguma coisa, e aí você desliga o microfone, desliga a câmera se é possível naquele momento, se não é você que está falando, e tenta acalmar a criança para você poder continuar na reunião, e por aí vai. Então, é muito interessante esse momento que a gente está vivendo e que eu estou tendo aqui a oportunidade de estar com vocês sem vê-los, mas sentindo a presença de vocês, e que provavelmente tem pessoas participando que não poderiam participar se o evento fosse ao vivo, ou porque geograficamente, mesmo dentro do Rio de Janeiro, estão longe, ou porque estão em outra cidade. Eu já vi aqui algumas pessoas entrando que têm... com clareza são de São Paulo, pelo menos, né? E quantas pessoas mais vão assistir isso no YouTube, por aí vai. Então, essa interação desses vários mundos, antigamente a gente podia não se dar conta. Agora, não tem como não se dar conta. Não olhar para isso é se cegar a algo que influencia profundamente o nosso dia a dia e aquilo que a gente produz para nós próprios e para a empresa a qual a gente serve. E o como servir também está se modificando. E toda novidade, toda adaptação, ao mesmo tempo em que traz um aumento de perspectivas, também traz muito medo, também traz muitos erros, também traz um monte de consequências que não podem ser dissociadas se a gente quiser gerir da melhor forma possível. A gente pode se cegar para alguns aspectos que influenciam uma determinada situação, não só pode, como deve, porque o nosso cerebrinho carrega uma capacidade muito reduzida de lidar com toda essa grandeza da realidade. Como Jung disse, essa é uma frase que eu repito muitas vezes, porque tem aplicação em várias situações, o nosso racional, o nosso consciente, equivale a uma rolha boiando no oceano do inconsciente. Então, quando a gente, dentro de uma organização, acredita que tudo que a gente faz
é puramente racional, intelectual, a gente está se limitando à rolha e deixando passar todo o oceano de oportunidades de fazer melhor, de sobreviver de uma forma com menos custo, com mais resultado, com menos dor, com mais prazer e por aí vai. Que, obviamente, no final das contas, todo mundo quer ser feliz e evitar o sofrimento, né? Todo mundo trabalha para prosperar, não simplesmente para trabalhar. Uma pessoa do Rio Grande do Sul, que bom que está aqui nos acompanhando. E isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso a gente poder ter esse alcance de trocar, né, de gerar aprendizado com pessoas que vivem em situações diferentes e que vão poder, mais uma do Rio Grande do Sul, que bom, mais um. Que bom que a gente pode ter isso. Agora, não vem sem custo, né, essa novidade toda, né? E ela vem não porque a gente escolheu, mas porque ela invadiu as nossas casas e as nossas vidas. Então, isso nos obriga mais do que nunca a buscar ferramentas adequadas, Rio Grande do Sul está com tudo, hein? Adequadas a esse novo mundo. Então, o convite é: olhemos para isso. Antes de eu falar um pouquinho mais sobre como funciona ela quer aula EAD de constelação. Olha, aula eu não prometo hoje, mas a gente vai fazer um exercício, tá? Pelo menos isso. Então, antes da gente passar mais para como a constelação funciona propriamente dita e em que ela pode ser usada na organização, eu queria contar para vocês que o nome, eu comecei falando disso e acabei não terminando. O nome constelação familiar, constelação leva para essa ideia de mapa astral, mas não é nada disso. O nome original em alemão, e eu não falo alemão, mas essa palavra eu aprendi a falar por necessidade. Então, originalmente, o Bert Hellinger chamou essa técnica de Familienstellen, que significa colocação familiar. Colocação. Então, o que importa, o que a gente realmente olha num campo de constelação é o lugar relativo de cada membro desse grupo essencial. Tá? O que é um grupo essencial? Quando a gente tem informação demais, né, tem gente que diz, e essa frase é verdadeira em muitas circunstâncias, que o que abunda não prejudica, né? Fato, em algumas circunstâncias. Mas quando a gente está lidando com informação complexa, muitas vezes o que abunda prejudica, porque cada um vai olhar para um lado, né? É muito interessante quando a gente tem uma reunião multidisciplinar numa empresa, e aí a gente vai para nas épocas de reunião presencial, a gente vai para uma sala e tem lá a diretora de RH, o jurídico, o comercial e a pessoa da gestão administrativa. E aí estão decidindo como é que vai ser feita o novo layout para a equipe de vendas. Dando um exemplo, né? O jurídico, obviamente, estava lá para falar das consequências trabalhistas. E aí, uma pessoa olha para a janela, que tem luz demais, a outra vai dizer que no outro canto da sala tem luz de menos, uma vai dizer que a proximidade das estações de trabalho não está adequada porque vão falar no telefone, a outra vai dizer que naquelas circunstâncias fica difícil raciocinar, por aí vai. Isso ali na sala, né? Um pupurri de percepções que talvez eu jamais fosse ter a percepção que outra pessoa expressou. Então a gente se enriquece. Só que quando a gente sai dessa reunião e a gente vai, se não teve uma ata na própria reunião, que acontece, né? A gente vai sair dali e vai parar para se perguntar: será que eu estive na mesma reunião que você? Principalmente na medida em que o tempo vai passando e a memória é seletiva. Então, muitas vezes eu vou lembrar de aspectos e você vai lembrar de outros aspectos, e se eles forem incompatíveis, a gente vai começar a entrar em conflito por causa disso. Exatamente porque a gente não apenas se complementa, mas o meu lugar só faz sentido graças ao seu lugar. Eu só posso ser
no meu caso atual, eu sou ouvidora. Eu só posso ser ouvidora porque dentro da empresa existem as pessoas que têm a relação de ouvido, por aí vai. Não faria sentido ter um ouvidor se não fossem todos esses outros lugares relativos. Então, a gente nunca, na realidade de uma empresa, sobra gente. Mesmo quando é uma empresa familiar, que são empresas muito especiais, porque existem mais camadas de pertencimento. Então, uma pessoa que é da família, que é do dono, do fundador, ou enfim, mesmo que não seja o fundador, que seja o dono, ela nunca vai ter uma igualdade de condições com uma outra pessoa que, na hierarquia da empresa, esteja numa situação semelhante, né? Então, é um pouquinho diferente. Mas nunca sobra, né? Pelo contrário, a atividade produtiva, mesmo a que não tem fins lucrativos, né? Não tem fins lucrativos, mas tem custo. E se não tem fins lucrativos, o dinheiro chega da onde? Chega de um doador ou de um filantropo, ou seja lá de quem for. Seja qual for a organização, todo mundo que está por um bom motivo, né? Que eventualmente pode ser revisto. Não quer dizer que esteja tudo certo. Mas se for revisto e tiver alguém sobrando, rapidamente deixará de sobrar. Ou porque vai ganhar mais trabalho, ou porque vai voltar para o mercado, né? Porque não pode haver sobra pela própria lógica da sobrevivência do todo. Então, é fundamental a gente entender isso, que essa colocação da qual fala esse método, ela olha para esse padrão relacional que conecta a todos e que pressupõe que, para que a vida possa prosperar, cada um ocupe o seu lugar e somente o seu lugar. Porque se tem uma coisa que é pior do que faltar mão de obra, é quando sobra, né, se sobrasse, ou, pior ainda, quando alguém está deslocado de lugar, fazendo a função da outra pessoa e, consequentemente, não olhando para a sua. Alguma coisa ficou descoberta. Se não está cada um no seu lugar, isso é muito frequente, né? Alguma coisa fica descoberta. E a gente só vai descobrir o que ficou descoberto quando dá um problemão. E muitas vezes, nesse momento em que a gente então descobre, já custa muito mais caro resolver do que custaria se lá atrás eu tivesse estado atento aos primeiros indícios de que algo estava fora do lugar. Mas como eu posso ficar atento a isso se eu também sou parte desse emaranhado, desse caldo denso de pessoas o tempo todo vivendo para o imediato, o tempo todo correndo atrás de apagar incêndio, o tempo todo tentando proteger o seu, tirar o seu da reta, como a gente fala, e, em vez de estar preocupado com o bem comum, né? Uma empresa, ela só existe graças ao bem comum. Esse bem comum tem a ver com o motivo pelo qual ela foi criada. Ela pode ter fins lucrativos ou pode não ter fins lucrativos. Mas mesmo com fins lucrativos, o lucro em si não pode ser o motivo primordial de uma instituição existir, mesmo que seja do mercado financeiro. Aliás, sobretudo do mercado financeiro. Porque riqueza a gente só cria gerando riqueza. Mesmo que a gente invista na bolsa e para o investidor só apareça papel, de papel para lá, papel para cá, né? De preferência, o que vai custa mais do que o que vem. Então, eu compro na baixa e vendo na alta. Esse é o ideal de todo mundo. Só que, o que eu estou comprando? Para que eu estou comprando? Quem são as pessoas influenciadas por essa minha ação de comprar ou de vender, né? Hoje em dia você já tem fundos de investimento que são verdes, que são focados em responsabilidade social e tal e coisa. Beleza, né? Isso é algo super nobre e bem moderno na história da humanidade. Mas mesmo aqueles que não têm esse título, mesmo aqueles que não têm essa preocupação declarada, como pode prosperar uma empresa que investe numa atividade que eventualmente vai precisar deixar de existir por N motivos de impacto socioecológico, né?
Então, isso tudo, na medida em que a gente vai tomando mais consciência desse algo maior que guia a prosperidade, né? Então, eu não estou falando só de bem-estar, de gnomos e fadas, de abraçar árvore. Eu estou falando de dinheiro, né? O dinheiro é uma energia essencial à vida. Porque se ele existisse só para ir para debaixo da cama, né, em algum momento ele ia perder valor intrínseco. Porque só papel embaixo da cama, em algum momento a traça rói, né? Então, ele existe para dar vida a alguma coisa que se movimenta e, consequentemente, devolve essa vida em mais dinheiro, né? É dar filhote, né? Então, é para isso que as empresas existem, né? Para ganhar esse dinheiro que nutre a sociedade, para que a sociedade possa produzir aqueles bens, aqueles serviços que são essenciais ao bem-estar na vida de pessoas físicas em última instância, né? Porque no final de todas as cadeias produtivas, você sempre vai ter lá uma pessoa física que compra ou não compra determinado produto ou serviço. Então, olhar para esse todo maior, muitas vezes é necessário para a gente entender algo que está cada vez mais na moda, porque as pessoas já escalaram, a nossa sociedade já escalou a pirâmide de Maslow. Eu não sei se todos conhecem, então eu vou falar muito brevemente. Maslow criou uma teoria de necessidades básicas essenciais, que começam pelo material mais básico, que é alimento, ar, água, e aí vai subindo. Então agora que eu já tenho isso garantido, então eu posso me preocupar em ter um teto. Agora que eu já tenho isso garantido, eu posso me preocupar em ter status social, em ser desejado em determinado grupo. Agora que eu já tenho isso, eu posso me preocupar em ter um bem-estar emocional. E por aí vai, até que o topo da pirâmide de Maslow chama-se propósito, né? E propósito é aquilo que nos traz a percepção de que a nossa vida e os nossos esforços valem a pena. Para que eu acordo todo dia de manhã e saio da minha caminha quentinha para encarar o quê? Né? Certamente não serão só flores, né? Principalmente quem é ouvidor, né? Que só recebe reclamação. Como é que eu posso me alegrar recebendo reclamação? Como é que o meu dia pode ser iluminado se eu lido o tempo todo com o que não deu certo? Eu tenho que entender para que eu estou fazendo, não por que eu estou fazendo isso, mas para que eu estou fazendo isso. É muito diferente, né? O porquê, eventualmente, pode ser as contas que eu tenho para pagar, mas o para quê, e esse sim é que me alegra, porque as contas, né, ficam pagas em algum momento, né? E eu continuo trabalhando. Então, o que me faz brilhar os olhos? O que faz com que a minha ação no mundo seja mais do que simplesmente sobreviver, né? Isso é propósito. E isso a gente precisa ter enquanto funcionário de uma empresa ou profissional liberal, empreendedor, seja lá o que for, né? Enquanto pessoa que está no mundo produzindo alguma coisa, independente da idade, né? Não estou falando as crianças não têm que trabalhar, mas elas têm que estudar e elas têm que aprender, e isso faz parte do propósito que elas estão vivendo naquela fase de vida. E a gente está sempre aprendendo, então a gente está sempre também alimentando a nossa criança interior, que também precisa estar sempre dando as caras, né? E nos lembrando que viver é muito bom. Enfim. E a empresa em si, ela só vai conseguir trazer isso para a vida dos seus funcionários quando fica claro no seu próprio movimento, e eu não estou falando em palavras, em marketing, em endomarketing, nada disso, né? Eu estou falando da realidade do que realmente se faz de concreto, não no que se diz, né? Quando esse fazer concreto do objetivo dessa organização no mundo traz para essas pessoas que a compõem e para todas aquelas lá fora que pagam para receber o que ela produz, essa noção de essencialidade. E essencial não é só o arroz e o feijão, né? Eventualmente, uma roupa pode ser muito essencial, um perfume pode ser muito essencial,
porque é essencial para alguma coisa e para alguém que achou que aquilo tinha valor. Então, eu não estou aqui para dar aula de economia, mas eu estou falando desses aspectos porque isso é movimento de vida. E isso vem para a visão em relação a quem mais. Ou seja, para quem eu sirvo, né? A quem eu sirvo. Quem é que tem poder sobre o que acontece com o direcionamento da minha ação? Eu respondo a quem responde a mim, a quem nós todos juntos respondemos. Então, isso vai ficando muito claro nesse movimento que a constelação traz à tona. E aí eu vou falar só um pouquinho de como é que a constelação traz isso tudo à tona, que parece muito mágico, né? Parece muito... como eu falei lá, eu dei o exemplo da minha própria constelação, né? Quando minha representante começou a dizer o que eu sentia, eu falei, bom, só se for telepatia, porque eu não contei para ninguém. Como é que esses representantes ocupam esse lugar nesse, digamos assim, vamos pensar simbolicamente como se fossem peças num tabuleiro, tá? Não se trata disso, mas enfim. Eu chamo alguém para representar determinado lugar, o ocupante de um determinado lugar, e outra pessoa para representar um outro determinado lugar. Quando essas pessoas se olham, elas têm, mesmo que elas não saibam o que elas estão representando, então muito frequentemente, principalmente quando eu faço online, eu escolho, né, eu faço ouvindo o cliente me dizer qual é a questão que ele precisa trabalhar e por que incomoda, o que já foi feito e etc. E aí a gente chega a uma conclusão de qual é o essencial daquela questão. Isso acontece numa interação entre o constelador e o cliente. Então existe uma anamnese inicial que obviamente é dialogada, não é telepatia, pelo menos eu não sei fazer assim. E aí a gente chega a essa conclusão, o que é o essencial. Desse essencial, eu vou extrair os elementos mínimos. Então, por exemplo, uma determinada situação, eu fui chamada para resolver um conflito entre executivos de uma empresa essa empresa havia adquirido 2 outras empresas da mesma cadeia produtiva. Essas 2 empresas adquiridas eram fornecedoras dessa empresa adquirente. E aí, por vários motivos, essas 2 adquiridas não estavam bem economicamente e houve uma oportunidade dessa, que então se tornou, digamos, uma holding, adquiri-las por um valor barato, né? Assim, oportunidade de mercado. Beleza, adquiriu essas 2 empresas e agora, naquele momento, os executivos da empresa holding precisavam trabalhar num plano para essa incorporação se efetivar, que pressupunha fazer uma equiparação de cargos e salários das matrizes de cada uma delas e, posteriormente, fazer um back-office comum, né? Serviços compartilhados, e que, portanto, deixaria de existir jurídico, contabilidade, etc. e tal, em cada uma delas, e passaria a ser um corpo único, e elas só mantendo a parte de operação propriamente dita distinta, né? Bom, e aí esses executivos da holding começaram a entrar em conflito, e foi aí que eu entrei na história, quando me chamaram. Quando eu ouvia, aí no caso o CEO, que era o fundador dessa empresa matriz, me contou a história e eu comecei a fazer perguntas, e fazendo essas perguntas, eu comecei a sair um pouco do checklist de mediadora e comecei a perguntar para ele se ele tinha sido fundador daquela primeira empresa. Ele disse que sim. Se as 2 outras empresas tinham sido adquiridas por ocasião de mercado, ele disse que sim, e quem eram os fundadores dessas 2 outras empresas, enfim, e ele foi me contando. E aí chegou um momento e eu disse para ele, olha, em vez de fazer uma mediação com seus executivos, eu proponho que nós façamos uma constelação com as empresas primeiro. E aí eu já tinha ali os elementos essenciais. Então, só para vocês entenderem, os elementos essenciais eram, num primeiro momento, né, um representante para a empresa holding,
um representante para cada uma das empresas adquiridas e um representante para o compartilhamento para a equiparação de cargos e salários, tá? E aí eu botei representantes para cada uma dessas empresas e dessas figuras, né? Porque a equiparação de cargos e salários não é como é que eu vou dizer, não tem uma personalidade sólida propriamente dita. É uma ideia, uma função, é uma intenção, né? Mas botei ali um representante para equiparação de cargos e salários. E aí, as pessoas que estavam representando esses diversos elementos, vamos chamar assim de elementos, elas sequer sabiam o que elas estavam representando. Porque quando eu trabalho dentro da empresa com representantes da própria empresa, ou seja, funcionários da própria empresa, eles já sabem demais sobre o assunto. É a mesma coisa que se a gente pensasse numa situação familiar, numa constelação pessoal, familiar, dificuldade de me relacionar com um irmão que é drogado, por exemplo. E aí vem a irmã, que é a cliente, mas também vem o pai, a mãe, o primo, enfim, isso pode acontecer. Mas todo mundo ali sabe tanto daquela situação que é virtualmente impossível as pessoas se desapegarem do que sabem e deixarem o sensorial fluir. As outras inteligências, como eu digo. Eu uso muito essa expressão porque eu realmente acredito nela. Então, o que a constelação faz é trazer à tona essas outras inteligências. Então, trabalhando dentro da própria empresa, em company, digamos assim, eu sempre trabalho com os elementos ocultos. Só eu e o cliente sabem quem é quem. Então, assim foi feito. Eu escolhi 4 pessoas, pedi para elas escolherem o seu lugar no campo e elas se posicionaram de uma forma tal que essas empresas adquiridas se sentaram no chão. As pessoas que não sabiam o que estavam representando se sentaram no chão e pareciam 2 crianças abandonadas de rua. E aí é que nós começamos a entender a dinâmica. A pessoa que representava o compartilhamento, a equiparação de cargos e salários, não conseguia andar para perto delas. A pessoa que representava a holding dizia assim: eu me sinto chumbada no chão, como se eu não conseguisse me mover. E, enfim, eu estou entrando muito em detalhes sem ver o rosto de vocês, que talvez esteja já com os olhos arregalados, mas a pessoa que está com os olhos arregalados, a pessoa que representava cada uma das empresas adquiridas, cada uma das pessoas, né? O comportamento físico delas, como elas não sabiam o que representavam, era muito nítido essa relação com uma sensação de ter sido abandonado como lixo. E aí nós fizemos como se fosse uma constelação familiar, tá? Como se fosse, porque não se dá esse nome, nem seria certo. Todo um procedimento, me fugiu agora a palavra exata. Uma tradição, não é tradição também a palavra. Que eu vou lembrar. Mas enfim, eu trouxe pessoas para representarem os respectivos fundadores delas e fazerem o ritual, era a palavra. Um ritual delas poderem se sentir vistas por esses fundadores, dos fundadores poderem dizer para elas: olha, eu fiz o melhor que pude, eu cheguei até aqui e entendi que o melhor para você era seguir para um outro cuidador, né? Para uma outra família acolhedora, digamos assim. Estou fazendo analogia de propósito, né? E aí, quando elas se sentiram entregues com dignidade, elas puderam se aproxegar da empresa holding, e aí elas 3 se fecharam num abraço, né? A holding com uma de cada lado. Aí elas puderam se sentir próximas, se sentir vistas, se sentir respeitadas, porque é muito comum nesses processos de aquisição a empresa que adquire tomar as empresas adquiridas sem respeito ao seu passado, acolhidas, é uma ótima palavra, eu adoro essa palavra, sem consideração por tudo que foi feito para elas chegarem até ali, sem tratar aqueles profissionais que estão ali dentro como
os dela própria gostariam de ser tratados, né? Isso é muito comum. E é claro que, embora racionalmente todo mundo compreenda, essa energia vital que conecta se ressente. E era exatamente isso que estava acontecendo. No momento em que essas 3 empresas puderam entrar numa sintonia de se juntar com vontade, a equiparação de cargos e salários entrou no abraço. E quando ela entrou no abraço, eu botei no campo uma pessoa para representar o compartilhamento de serviços. E aí, quando ele veio para entrar também no abraço, que já tinha 4, ficou com 5, a pessoa que representava a equiparação de cargos e salários virou as costas e saiu do campo. Literalmente, como se dissesse assim, eu não sou mais necessário, né? Porque essa pessoa que chegou, né, já é o próximo passo. Claro que nada disso é racional, né? Isso é o que o campo está mostrando e que a gente tem que ler. E aí, no final disso tudo, eu virei pro meu cliente, que era o único que estava entendendo tudo que estava acontecendo ali junto comigo, porque ele estava sabendo quem era quem, e falei para ele assim, encontra seu lugar no campo. E aí ele foi exatamente para de trás, como se fosse assim, aqui estava a empresa holding, né, com as outras 2 ao lado, e a equiparação compartilhamento de serviço aqui, os 4 aqui, reunidos num abraço. Eu falei para ele, encontra seu lugar no campo. Ele foi e se colocou exatamente aqui, atrás da empresa que ele criou, que é exatamente o lugar de pai. Então, e que é exatamente o lugar do fundador de uma empresa, que equivale a um pai ou uma mãe, né? O Bert Hellinger escreveu muito pouco sobre... Eu sei que esse caso que eu acabei de contar não necessariamente faz parte da realidade de muitos de vocês, mas como eu não posso vê-los e não posso perguntar que tipo de caso seria mais útil para vocês, esse é um exemplo que eu posso dar, porque nem todos os exemplos eu posso também mencionar ao vivo, principalmente quando uma empresa possa ser reconhecida, porque obviamente tudo isso é confidencial. Mas enfim, só como exemplo de vocês entenderem a dinâmica. E aí a gente poderia ter uma outra live falando só sobre a tradução do vocabulário que o Bert Hellinger usa para a família para as empresas. Então, as empresas, elas vão ter muitas realidades que são idênticas às de qualquer grupo. E, na realidade, quando o Bert Hellinger fala dessa colocação familiar, essa colocação, ela é relativa a qualquer grupo. Então, seja o grupo da família, seja o grupo da empresa, seja o grupo que joga vôlei de praia juntos, seja o grupo que mora no mesmo prédio, grupos se reúnem e se mantêm reunidos graças a determinadas leis sistêmicas, que o Bert Hellinger chamou de ordens do amor. Tá? E a gente pode traduzir isso para ordens do sucesso quando a gente fala de carreira ou de empresa. Ele não escreveu diretamente sobre ordens do sucesso. Muita gente tem me pedido para escrever sobre isso, mas eu acho que eu vou precisar me aposentar para poder ter tempo para fazer isso, mas é algo que eu gosto muito. Essa é a essência, basicamente, do trabalho. Mas elas são, ao mesmo tempo em que elas são iguais, obviamente o vocabulário é diferente, o timing é diferente, como tudo que a gente faz quando a gente traduz de um ambiente para outro ambiente. E é interessante que o que o Bert Hellinger diz na teoria básica é que se você está tentando resolver, e isso tem um pouco do meu próprio vocabulário, tá? Se você está tentando resolver um problema há bastante tempo, há várias tentativas, você já contratou os melhores profissionais, você já se empenhou realmente, você já botou atenção naquilo, e você ainda não conseguiu resolver, tudo leva a crer que a causa original está exatamente aonde você não olhou, né? Aonde você não olhou. E isso, muito provavelmente, é porque esse lugar aonde se origina o problema está naquele oceano que se diferencia da rolha do seu consciente, né? Ou seja, está no seu inconsciente. Por que que está lá? Muitos motivos. Traumas, escolhas, né? Escolhas não necessariamente são traumas, né? A gente faz escolhas o tempo todo, porque o nosso São Leopoldo presente, o nosso
a nossa capacidade de focar a atenção é equivalente à rolha, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, comer o boi aos bifes, né? A gente precisa escolher qual é o bife que a gente vai olhar agora. Então, fica o resto do boi lá para ser olhado em algum momento e, às vezes, a gente não chega naquele pedaço do boi, né? Os veganos podem falar aí de outras analogias, mas enfim. Então, se a gente já tentou resolver e a gente vai se viciando pelas nossas próprias tentativas, quanto mais a gente investe numa determinada solução, mais a gente se compromete com ela, mais a gente se afeiçoa a ela. E aí a gente vai vivendo um fenômeno de custo afundado. Eu já botei tanto dinheiro nessa solução, né? Será que se botar mais um pouquinho vai? E aí eu vou, né? E vai numa escalada em que eu fico cada vez mais comprometida com aquela linha de raciocínio. E cada vez mais eu me cego para tudo aquilo que não está sendo visto, por N bons motivos. E quando você vai e olha para esse fenômeno que é a constelação, a próprio mecanismo te leva exatamente para o que precisa ser visto. E não necessariamente isso é fácil, né? Então, a gente só olha quando a gente está preparado para olhar, falando tanto em nível pessoal quanto em nível organizacional, né? Porque tudo isso acontece de uma forma em que existe algo de maior que conecta tudo, né? E isso é certo. A questão é, em que momento euzinha, que tenho que tomar uma decisão, consigo olhar para aquilo que tem que ser resolvido com a energia, com a força, com a potência, com a possibilidade de efetivamente meter a mão lá e tirar o que está fora do lugar e botar no lugar, né? Então, uma coisa que precisa ser compreendida, principalmente quando a gente fala em organização, é que a minha possibilidade de resolver alguma coisa está inevitavelmente limitada ao meu poder de atuação, à minha jurisdição. Então, eu como diretora de RH, eventualmente, eu posso olhar para a constelação de uma série de assuntos pertinentes a RH, né? Eu posso tomar decisões, seja de quem promover, quem não promover, quem demitir, como trazer um programa novo de ambiente corporativo, de melhor lugar para se trabalhar, seja de agora não é o momento disso, vamos focar primeiro aqui em algum outro assunto que está precisando de atenção. Tudo isso, eu como diretora de RH, estou usando isso como exemplo, que eu não sou, posso constelar porque está dentro do meu poder decisório resolver. Mas eu não posso me miscuir numa decisão interna de um outro departamento. Da mesma forma, eu como ouvidora, eu posso constelar situações inerentes à ouvidoria, né? Eu posso olhar para uma situação que eu tenho que apurar e me ver assim, qual é o meu papel nisso tudo? Qual é o meu lugar nisso tudo? O que eu já posso entender disso tudo? Isso tudo eu posso constelar. Mas eu não posso constelar uma decisão do jurídico porque eu pessoa física, eventualmente acho um absurdo uma determinada situação de gestão do jurídico, por exemplo, tá? Então, o presidente da empresa, o CEO, o presidente do conselho de acionistas, esses podem ter poder sobre quase tudo. Eles não podem ter poder sobre os indivíduos, mas eles podem ter poder sobre os assuntos mais macro, né? Então, está dentro do processo decisório deles, então eles podem constelar. E, muitas vezes, diferente da constelação familiar, em que a gente começa por aquela anamnese que eu comentei, aí coloca os elementos essenciais no campo, como eu também comentei, vê o movimento que eles tomam, entende aonde está o emaranhamento, que é o que está fora do lugar, entende o que está fora do lugar, quem é que está no lugar de quem, que não deveria ser, quem é que tem que voltar para o seu lugar, e aí é que começa a ter uma bifurcação. Na constelação familiar, muitas vezes a gente chega a um próximo passo, que é um passo de harmonização conforme as ordens do amor, como disse Bert Hellinger. Na constelação empresarial,
o que vai acontecer é um pouco diferente. Ou a gente para no ponto de enxergar o emaranhamento, e isso vai servir como um diagnóstico sistêmico do que está fora de lugar. E aí depois, quando eu volto para a minha mesa de trabalho, para o meu racional, para a minha reunião de debate, diálogo, eu já volto olhando para o lugar certo, né? Eu não vou no passo da harmonização. Ou eu posso, e isso é muito diferente da familiar, isso na familiar não seria ético, isso que eu vou dizer agora, que exatamente, constelação empresarial somente na sua área de atuação. Então, quando eu passo desse ponto de diagnóstico, eu posso fazer testes, coisa que na familiar não seria ética. Então, eu posso testar, por exemplo, eu estou em dúvida se eu vou investir no produto A ou no produto B. Eu posso testar no campo o produto A, o produto B e o cliente, e ver para onde o cliente vai, né? Eu posso botar no campo os elementos formadores, sei lá, a matéria-prima, qual é aquela que está dando defeito numa determinada produção. Porque eu posso botar a composição acionária e ver que grupo de acionistas está trabalhando em prol obviamente sempre respeitada a jurisdição que eu acabei de falar, né? Está trabalhando em prol do propósito da empresa. Quando a empresa perde o propósito, porque isso é muito comum também, a empresa nasce com um propósito, né? Com aquele fundador e etc. E em determinado momento ela vai se transformando tanto. Eu preciso falar sobre transformação e inovação. Ela vai se transformando tanto que ninguém mais sabe exatamente, tá bom, a quem eu sirvo, né? Para que eu sirvo, eu, empresa? Então eu posso constelar também esse algo maior que conduz a vida e a prosperidade na empresa. Enfim, os exemplos são infinitos, né? Porque infinita é a vida que se manifesta no campo. Mas eu preciso ter claro a base ética disso tudo e, obviamente, o constelador precisa compreender os fenômenos que acontecem dentro de uma empresa para poder correlacionar isso com o que já se sabe sobre o que rege esse caminho maior que o Bert Hellinger chamou de ordens do amor. A gente tem um produto em transformação, a constelação é um produto em transformação, então o próprio Bert Hellinger, no seu período de vida, foi adaptando a própria metodologia na medida em que ele ia aprendendo mais. O que a gente sabe hoje é que o que a constelação mostra, o que ela traz à tona, é uma lei natural, né? O que ela fala de uma lei natural, ela demonstra uma lei natural. Leis naturais, assim como a da gravidade, você pode gostar ou não gostar, que ela não está nem aí para você e ela vai continuar existindo da mesma forma, né? Você pode não confiar em Newton e na lei da gravidade, mas se você se tacar da janela, você vai constatar, talvez um pouco tarde, que funciona. Então é mais ou menos assim que funciona, aliás, é exatamente assim que funcionam as ordens, o que o Bert Hellinger chamou de ordens do amor, mas a gente pode chamar de leis sistêmicas, pode chamar do que quiser, bolinha preta, não faz a menor diferença. Só que a compreensão dessas leis está em movimento. A compreensão de como usar isso em benefício da vida, seja de uma pessoa física, seja de uma jurídica, está em movimento, em pleno movimento. Então a gente vê com muita clareza os estrangeirismos, né? No caso isso nasceu na Alemanha, e no Brasil a gente já tem expressões muito criativas sobre como usar isso, que o Bert Hellinger talvez se vire na tumba, mas as coisas vão acontecendo e vão sendo usadas porque, né, faz parte do nosso processo evolutivo enquanto grupo sobre a Terra. E eu queria só falar mais uma coisa e depois eu vou abrir para perguntas. Eu gosto sempre de deixar muito claro que a constelação precisa ser feita não para... E principalmente porque eu falei essa questão dos testes, né, na constelação empresarial,
a constelação não é uma bola de cristal e ela não se presta a curiosidades. Você não vai constelar porque você está curioso sobre alguma coisa. Você tem que partir sempre de um problema real, da vida real, que está doendo, seja no corpo, seja na alma, seja no bolso, seja na relação, né? Então, o problema tem que ser real, não se constela em tese, não existe constelar em tese, e ele tem que ser próprio, ele tem que ser algo realmente de quem está ali trazendo a questão. Então, tem que ser legítimo. Isso é fundamental. Tá? Uma outra coisa que eu não queria deixar de mencionar é a relação da tradição com a inovação. Como eu estou dizendo esse tempo todo, todo grupo sobrevive ao longo das gerações, sejam elas quantas forem, graças a um fenômeno chamado tradição. Né? A tradição é o que mantém uma família, minha família Asmar, sendo Asmar tantas gerações depois de vir do Líbano para o Brasil. Uma geração de Montecchios e Capuletos, né? Falando em Romeu e Julieta, se mantém. Como é que a gente tem certeza que Montecchios são Montecchios e Capuletos são Capuletos, né? Graças à tradição de cada uma dessas famílias, até chegar a Romeu e Julieta, que ousaram inovar e se amar. Porque até então, Montecchios e Capuletos só sabiam se odiar. Cada um vivendo a sua vida de um jeito que os identificava como um grupo 1 e grupo 2, mas se odiarem entre si fazia parte desse DNA de cada uma dessas famílias. E aí chegam descendentes, né, o Romeu e a Julieta, que falam assim, não, peraí, eu não odeio não, eu amo. Né? E aí, o que eles precisaram fazer para poder estar juntos? Morrer. Porque Montecchios e Capuletos só ficavam juntos na tumba. Né? Então, quando um elo posterior, né, quando um descendente, seja na linhagem familiar, filhos, netos, bisnetos, seja na empresa, né, pessoas novas que entram e trazem uma energia nova e querem fazer algo diferente do que sempre foi feito, o resultado disso, normalmente, é extremamente doloroso. Embora, racionalmente, todos desejem a inovação, principalmente num ambiente racional, em que se entende que quem não inova morre no mercado, a inovação, ela nunca entra de primeira. Ela nunca entra porque alguém decide, não, hoje eu quero fazer algo diferente. É claro que não. A gente está sempre muito ocupado com as nossas fogueiras, nossos incêndios do dia a dia, cheios de um to-do list, né? Uma lista de pendências que a gente tem para resolver naquele dia. E isso tudo, normalmente, é muito para cada um. E a gente está sempre preocupado em correr atrás desse prejuízo, desse backlog, seja lá o nome que se dê, em vez de olhar para frente e falar assim, não, hoje eu estou pronto para arrumar mais uma sarna para me coçar. Vamos fazer algo de novo, que ainda tem que criar processo. Belo Horizonte presente. Enfim. Então, essa inovação, ela só consegue penetrar nesse DNA, ela só consegue se fazer presente quando ela se torna inevitável. Né? E isso funciona assim nas famílias, assim como nas empresas. Então, muitas vezes, um membro da família age diferente. Sei lá, você tem uma família que só tem advogados. Vou dar um exemplo bobo, né? E, de repente, um filho diz assim, não, eu quero ser surfista. Então, como assim você quer ser surfista? Quem é você para achar que a gente investiu isso tudo na sua educação para você ser surfista? Né? Isso acontece bastante. Ou vice-versa também, né? Então, a inovação ela vai acontecer na hora em que alguém tomar a coragem de dizer assim, muito obrigada por tudo que eu recebi, eu tomo tudo isso que é o que me permitiu chegar até aqui e agora eu estou livre para dar o próximo passo para onde ninguém foi ainda. E com isso, essa pessoa engrandece o grupo como um todo, porque o grupo como um todo passa a ter mais uma possibilidade de pertencer. Então, assim também acontece nas empresas. Vida de inovador nunca é uma vida fácil, né? É uma vida de muita luta por pertencer, de muita luta
por uma liberdade que não quer deixar de ser tudo que os antepassados foram. E antepassados falando também de gerações da empresa, né? Mas simplesmente quer usar aquilo tudo para poder ir adiante. E aí eu vou encerrar essa minha fala com uma frase de Newton, Isaac Newton, que ele disse assim, ele foi o primeiro dos grandes cientistas, ele falou assim, eu só pude olhar mais longe porque subi nos ombros de gigantes. E essa é uma frase que a gente deveria pensar toda vez que numa empresa a gente quer culturas organizacionais, o hábito de desfazer daqueles que vieram antes para dizer o quanto a gente é melhor e, portanto, o quanto a gente deve ser endeusado. Só que isso não leva a um bom lugar. Isso leva a um lugar sempre de fragilidade. É muito bom quando a gente pode agradecer por tudo que fizeram antes da gente entrar. Exatamente por isso a gente teve aquele lugar para entrar. E exatamente por isso a gente está tendo aquela oportunidade de fazer um pouco melhor porque muito recebeu. Se a gente puder pensar dessa maneira, inclusive quando a gente introduzir inovações como a constelação, que é bem novo nas empresas, a gente pode, então, se unir em prol de algo comum e maior. E, com isso, ser próspero. É isso. Agora, quem quiser fazer uma pergunta aqui pelo Zoom... Então, quem quiser fazer perguntas pelo Zoom ou pelo YouTube também, você consegue ver, não consegue? Consigo. Então tá, todas as perguntas são bem-vindas. Mas, assim, eu perdi um pouco do encontro. Eu estou participando da tua live porque a gente aqui no meu município, a gente está fazendo, que nem eu postei para vocês, JR, né, que é a Justiça Restaurativa, e a Constelação Entre Famílias, por causa, assim, eu trabalho no Conselho Tutelar. Então, assim, é um pouco eu invadi a tua aula, mas não é muito foco, né? Porque não é. Real. E nós é mais, assim, família mesmo, discussões de alienação parental e essas outras questões, de abuso de crianças, adolescentes, mas... Eu preciso só cuidar do tempo, Elizabeth. Se você quiser, você me escreve, depois a gente troca, mas como a maior parte do público aqui é de empresa, isso. Se você tiver uma pergunta, mesmo que... Assim, o Conselho Tutelar é uma organização, não tem problema. Temos muitos conflitos. Então, se você quiser fazer uma pergunta, mas do organizacional, só para poder interessar todo mundo. Certo. Tá? Tá. Não, então, vou deixar outra pessoa participar. Só estou me apresentando dizendo que entrei, mas de gaiato, de paraquedas, numa live que não era... Seja bem-vinda. Ninguém tá por acaso. Não existe o acaso. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Tem pergunta aqui da Leila. Ela fala que tem a intenção de abrir uma empresa, mas ela saiu da empresa que ela trabalha, né, que ela trabalhava, devido a conflitos internos, mesmo amando o que faz dentro dela. É adequado a uma constelação sistêmica antes de abrir efetivamente uma empresa, temo que esse conflito venha a me afetar nessa nova fase. Tudo o que... se você pensa que esse conflito vai te afetar na nova fase, existe uma chance grande de você estar errada. Porque, eu digo não errado no sentido de equívoco, mas se você está consciente dos efeitos desse conflito, seja ele qual for, obviamente eu não tenho bola de cristal para saber exatamente o que aconteceu, você está atenta para isso, você está cuidando disso, entende? Então, a possibilidade dele te afetar de uma forma que você não saiba como lidar é menor. Muito provavelmente, o que te bloqueia ou o que precisa ser organizado para que a sua nova empresa possa prosperar é algo que você não está olhando. Se estivesse olhando, você já resolvia, entendeu? Então, por isso é tão importante a gente olhar para o campo em si. Não é equivocado, é uma coisa muito positiva quando você tem um projeto de uma empresa, você constelar para ver se aquele projeto tem um bom prognóstico. Isso o campo mostra, né? E então a gente pode constelar a reação dos clientes, a reação da concorrência, a gente pode constelar muitos elementos assim e olhar para um plano e então tomar uma decisão sobre ele. Isso. Tem outra pergunta? Sim, a Gorete, ela não está conseguindo falar, ela está pedindo o seu endereço. Se a senhora quiser divulgar um endereço... De e-mail ou de quê?
Eu acredito que seja de e-mail, talvez ela queira. Ela entrou no início do ano em uma grande empresa, mas não consegue se desenvolver nela. Ela está perguntando como é que ela faz para constelar. Ela pede um endereço de e-mail. Meu e-mail é Gabriela Asmar, tudo junto, lembrando que tem 2 S's, então fica um A grudado no outro e os 2 S's, @gmail.com. Bem fácil. Eu vou dar um e-mail pessoal, porque, enfim, isso não tem nada a ver com a minha função corporativa atual. E aí, a questão é que ela entrou no início do ano. Bom, início de um ano de pandemia. Provavelmente trabalhando em home office, imagino eu. Não é um ano típico, né? Então, nesse ano, ter um emprego já é uma coisa maravilhosa, né? Já é uma bênção que muita gente gostaria de ter. Então, assim, eu não vou conseguir te responder agora sobre o seu caso concreto, exatamente, mas tem muitas situações em que a gente precisa esperar o tempo dar a sua contribuição para que a nossa caminhada possa evoluir. Ele está pedindo para escrever meu e-mail aqui. Eu vou escrever. Assim que eu terminar essa resposta. Então, tem coisas que o tempo tem que ser respeitado. Né? Eu posso dizer porque eu também entrei esse ano, em fevereiro. Eu entrei nessa função de ouvidora que eu hoje ocupo. E um mês depois, exatamente um mês depois do dia que eu comecei, a gente entrou em home office. Então, desde então, eu estou trabalhando com uma equipe que eu só estive presencialmente por um mês. Na organização, várias pessoas entraram e saíram durante o home office. Então, é uma circunstância muito especial, né? Que a gente tem que ter uma paciência e aproveitar o que de bom ela tem para dar, porque tem muita coisa boa. A gente está tendo um tipo de interação, às vezes mais próximo com algumas pessoas, às vezes mais distantes. A gente está aprendendo a se relacionar de uma outra maneira, que vai ser muito útil depois, né, quando a gente voltar a ter opção. Porque ter opção é a melhor coisa do mundo. Então, quando a gente puder voltar ao escritório e tiver também a opção do home office algumas vezes por semana, tudo indica que isso vai ser muito bom, né? E isso só está acontecendo, só vai acontecer graças a essa experiência forçada de home office prolongado, né? Então vamos lá. Eu vou responder aqui uma pergunta que foi colocada aqui. A pessoa não tem um nome, é um nome fictício. Com relação à situação difícil que todos nós estamos passando, digo todos nós porque acho que é planetário, né, de depressão e ansiedade, etc. Isso tem que ter muito cuidado clínico para falar. Eu não sou especializada nesse assunto, mas em constelação a gente trabalha muito isso. E o que a gente trabalha, sobretudo, né, sem julgar nenhum certo ou nenhum errado, porque não há, é a concordância, digamos assim. Essa situação de ansiedade muitas vezes vem do fato da gente estar num lugar que não é nosso. Então, quando a gente está num lugar, eu estou falando isso em relação ao que eu falei da colocação e dos lugares relativos, né? Quando a gente está ocupando na família, isso não tem nada a ver com a empresa. Normalmente a gente já chega na empresa com essa carga de pressão, né? Um sapato que dói o pé. Quando a gente chega já com uma vivência muito machucada, de estar num lugar que não é nosso, de estar sempre se sentindo aquém do que o lugar espera da gente, etc. e tal, a gente transforma isso numa lente pela qual a gente vê o mundo. Então, em todos os lugares que a gente for, a gente vai se sentir mais ou menos assim em algum momento. E o que a constelação fala sobre isso, quer dizer, isso é meio que uma fórmula geral, né? É um genérico, que eu posso dizer assim, é que o bom lugar de cada um vem a partir de 3 concordâncias. São as 3 concordâncias básicas que o Bert Hellinger trabalha muito, que é concordar consigo mesmo como é, com o outro como ele é e com a vida como ela é. Se a gente consegue, e isso não é fácil, né? E muitas vezes isso requer anos de trabalho,
Mas se a gente consegue ter essas 3 concordâncias dentro de nós, nenhum lugar, nem ninguém que olhe para a gente vai poder nos tirar do nosso lugar, né? O nosso lugar, ele começa de dentro para fora. A gente precisa trabalhar essa fé em nós mesmos a partir da alegria de estar no mundo, no lugar que nós estamos, com tudo que custou para chegar até aqui, e que provavelmente não foi pouco. Então, olhar para tudo isso e valorizar o que a gente já pode, o que a gente já sabe, o que a gente já vê, e ficar em paz com esse tanto. E aí sim se fortalecer para dar o próximo passo, normalmente funciona muito bem, né? Mas é claro que cada situação é uma situação. Aqui pelo YouTube chegou uma pergunta da Lid VB. Gostaria de saber se esse tema pode ser aplicado no direito sucessório. Com certeza, não, e como? Eu já fiz várias constelações, tanto para planejar a sucessão, e isso tem muito a ver com as 3 ordens do amor, porque pode constelar online, sim, estou respondendo já a Karina aqui, o campo acontece em todos os lugares. Inclusive eu ia fazer aqui um exercício, mas estou vendo que o tempo já foi, mas voltando aqui para a herança. O Bert Hellinger fala muito sobre as questões de herança. Herança é algo que é um presente, né? Muitas vezes a gente olha para as nossas situações de herança, tanto digamos, os ativos quanto os passivos, né? Porque nenhuma herança vem só de ativos, com uma carga muito grande de compensações daquilo que esteve fora do lugar por tanto tempo. Então é aquela coisa assim, eu sou a primeira filha, mas a mamãe sempre gostou mais da minha irmã mais nova. Então, por conta disso, eu preciso receber mais só para comprovar que está equilibrado, né? E é claro que isso não é consciente, né? E muitas vezes existe um deslocamento de lugar entre pais e filhos, esses são sempre essenciais, em que eu me coloco como se a herança fosse minha antes mesmo de meus pais morrerem. Então, eu estou literalmente querendo me colocar no lugar deles, o que é muito danoso para toda a rede, para todo o sistema. Enfim, então cada caso tem que ser pensado, né, no concreto, não existem 2 casos iguais, mas eu posso usar a constelação tanto para planejar uma sucessão para que ela seja a mais harmônica possível, a mais benéfica possível para a família como um todo, quanto para lidar com situações de sucessão, processos sucessórios, principalmente quando há conflito. E muitas vezes as pessoas procuram a constelação num determinado momento do processo em que já houve briga, anos de briga, e aí chegou num ponto em que o cliente está numa situação de, bom, o que eu faço agora? Saiu a sentença de primeira instância, eu agravo e vou para o tribunal, ou eu chamo para um acordo? Eu concordo com isso que está aí, que está entalado na minha goela, ou eu brigo porque está desequilibrado, né? E aí cada caso vai ter que ser visto na sua própria realidade. Ok, a Aline de Assis, ela fala que é estudante de enfermagem e fala que apesar de amar e ser bem forte, ela não sabe se tem psicológico para viver em um hospital. E pergunta se isso daria uma constelação. Com certeza. Você, nesse caso, claro que tudo precisa ser mais aprofundado. Mas a questão é, o que te atrai para essa carreira e o que te repele nessa carreira? Né? São forças que estão atuando em você, que são aparentemente contraditórias, mas que estão te dizendo alguma coisa. Né? O que é tão importante nisso que fez você fazer essa escolha? E o que nessa escolha, que, né, a gente sempre leva o boi inteiro, não dá para levar só o filé mignon, né? O que nessa escolha faz com que você tenha essa percepção de ser impossível para você lidar com essa realidade no dia a dia? É óbvio que qualquer um racionalmente sabe do que você está falando, que não é fácil viver uma rotina de hospital com pessoas doentes o tempo todo, eventualmente perdendo pacientes vez por outra, enfim, né? Não é fácil. Mas então por que você foi para ele? Essa é uma pergunta importante. A quem você foi servir?
Servir o próximo e o sofrimento do próximo. Pois é, mas assim, quando a gente vai servir ao próximo numa situação de atenuar sofrimento, a gente tem que olhar para o sofrimento, senão a gente não consegue atenuar nada. É a mesma coisa que resolver... Não é a mesma coisa, mas é bem parecido com resolver conflito nas empresas, né? A gente não vai ali para receber elogio, a gente vai para levar porrada dos dois lados, normalmente. Então, por que a gente está ali? Né? Se a gente não suporta a porrada, e a gente tem que entender que a gente está suportando não é porque a gente é saco de pancada, muito pelo contrário, mas porque a gente tem algo de bom para fazer por aquilo e por aqueles, e por nós mesmos, sobretudo, que a gente sempre começa por nós mesmos, né? Quando a gente quer salvar alguém, a gente em algum momento se dá conta de que a gente está salvando a nós mesmos. Então a gente tem que entender o que a gente foi salvar ali, que pedaço de nós a gente foi salvar ali. E se a gente entende que realmente é algo que está no nosso caminho, que é da nossa alma, o preço é o preço, faz parte e vamos embora. Sempre vai ter um preço. E principalmente o preço de você não fazer o que você ama. Esse é o maior preço de todos. Ok, então a gente já está chegando próximo ao fim, né, do tempo estimado para essa palestra. Eu quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer... Eu tinha prometido um exercício, André, mas eu vou deixar para a próxima, porque foi muito falatório. Entendi. Então... Com certeza teremos outros encontros, já tivemos, né, nessa pandemia, né, um encontro falando de ouvidoria na pandemia, né, agora a senhora volta com esse tema tão inovador e tão interessante, que gerou bastante engajamento, né? E útil às ouvidorias, tá? Com certeza, com certeza. Já constelei casos de clientes difíceis e resolveu. E eu quero agradecer a sua disponibilidade sempre, doutora Gabriela, para estar participando aqui dos eventos da Aberj, tanto online como presencial. A gente sempre conta aí com a sua ajuda no sucesso dos eventos da Aberj, e eu gostaria de te deixar aqui o meu agradecimento. Eu também tenho 2 recados, né, para passar para as pessoas que participaram. O primeiro é que a gente vai enviar o certificado por e-mail, né, a todos que participaram do evento. E também esse vídeo, né, a live, ela vai ficar salva no nosso canal, no canal Educaberj. Assim como todas as outras que a gente fez durante esse período, que a gente vai continuar fazendo. Então vocês podem acessar lá. Ela vai passar por alguma edição só para retirada de algumas gorduras, mas ela deve ficar disponível dentro de 2 semanas. Então, para que vocês possam revisitar o conteúdo, ou então compartilhar o conteúdo com colegas de trabalho ou colegas de estudo. Então, fica o agradecimento da Aberj mais uma vez.